bom ver esse auditório cheio, né? Vai ser difícil acomodar todo mundo. Infelizmente, né, nosso auditório tem um número limitado. Ainda tem vaguinha aqui, uma cadeirinha na frente, tinha. Então é o seguinte, o Síbrios, né, está promovendo essas palestras, porque depois de um longo tempo, né, quase 15 anos, conseguiu resolver a situação do nosso plano atual de benefícios, que tinha um déficit, ainda tem, porque estamos no processo de saldamento desse déficit. E enquanto não resolvesse essa questão, não conseguíamos abrir um novo plano para quem não tinha Síbrios, né? Então, esse é o motivo aqui desse movimento todo agora em novembro. E porque também temos um prazo limite de fazermos as nossas opções, que é 30 de novembro. Então, assim, alguns avisos. Nossas regionais, a gente não tem como fazer uma videoconferência com as 27, porque não chega bem a imagem, tem problema de link, enfim. Então, a gente optou por gravar essa reunião. Então, gravar implica em algumas coisas. Uma é deixar a parte de trás meio que livre, para não ter ruído de conversa. Os que estão lá meio em pezinho vão ter que ficar bem comportadinhos, né? Para não interferir na gravação. Outra coisa que a gente pede também, assim como todo o evento e palestra, é que desliguem os celulares, por favor, porque interfere, não é, na gravação, e nossos colegas das regionais não terão oportunidade de ter essa palestra de presença física. Só será por meio dessas gravações com as palestras que o Síbrios está proferindo. Então, essas são as questões. A outro combinado, as perguntas vão ficar para o final. Assim que a Maura, que vai ser a palestrante, concluir, aí a gente vai procurar fazer inscrição, eu vou anotando os nomes, e aí também pedir que falem ao microfone, que novamente para a gravação. Então eu queria passar a palavra para o Rachid, ó o celular, abrir para o Rachid a palavra, e depois a Maura começa a palestra, que tem muita informação para passar. E mais uma vez, desculpe quem ficou em pé, mas é o que a nossa casa nesse momento oferece. Boa tarde a todos, meu nome é Rachid Mamed, eu sou o diretor de Seguridade do Síbrios. Para a gente não perder muito tempo, eu vou fazer só um complemento no que a Jussara falou. Eu quero deixar muito claro que tem alguns colegas que ligam perguntando assim, eu vou entrar num plano que já tem um déficit. Não, o plano que nós vamos apresentar hoje não tem nada a ver com o déficit do plano Conab de hoje. Nós já acertamos com a Conab. Ontem nós tivemos da diretoria, eram 6 e pouco da tarde, já a assinatura de uma minuta do contrato da dívida. Vocês vão verificar durante a palestra que a Conab está aportando ao Síbrios 740 milhões de reais. E nós, participantes e assistidos, vamos pagar a diferença, o que dá 1 bilhão e 25, 1 bilhão e 28 mil postado em agosto. O contrato vai ser assinado dia 1º de janeiro e a partir daí o Síbrios passa a receber esse valor mensalmente. Não tem nada a ver com o plano novo que vocês vão entrar agora. O plano está nascendo agora, o passado, é coisa dos participantes e do assistido. Eu pediria a vocês que prestassem atenção na apresentação que a Maura vai fazer e a colega Rayane, que é da representante da Gama, Ruane, desculpa, que vem nos ajudar na apresentação. E aproveitar para tirar todas as dúvidas. A Jussara colocou muito bem, nós estamos gravando essa gravação e as perguntas no final vão ser colocadas no link para ser passado para todas as regionais. Ok? Muito obrigado, um prazer. Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer ver esse auditório cheio. É a primeira palestra que eu faço que eu vejo a plateia lotada, né, sem lugar para sentar. Isso é muito bom, né? Demonstra o interesse de vocês pelo tema e realmente é um tema importante, né? A previdência complementar é a ferramenta mais importante
eu entendo que a patrocinadora oferece para vocês, né? Então, já há muito tempo eu venho fazendo palestras para treinamentos introdutórios, falando do plano antigo, né? Onde vocês não tinham aí a oportunidade de ingressar em função da joia, né? De outras questões. Então, hoje eu tenho o prazer, né, de estar aqui apresentando um plano novo, né, um plano que não necessita de aporte inicial, né, um plano moderno, que tem várias opções para vocês, que são jovens, né, que têm outra cabecinha, né, então eu espero que seja proveitoso para vocês, espero que vocês entendam o que eu vou passar, se não entenderem, nós estamos à disposição lá. O momento agora de adesão durante esse período que nós estamos denominando de migração, porque o plano está sendo oferecido para vocês no momento em que os participantes nossos, né, do plano atual, estão fazendo a migração. Então, na verdade, é um pacote que nós denominamos de estratégia previdencial, que visa, né, o saldamento do plano atual, que nada tem a ver com vocês, né, mas que no mesmo pacote oferece a abertura de um plano novo, né? Então, esse período é importante que vocês ingressem nesse período, porque vocês vão ingressar como participantes fundadores. Em relação aos participantes que ingressarem depois, vocês terão regalias em relação a estes, né? Então, é importante, a importância da Previdência Complementar, vocês já sabem, né? É um investimento que não tem outro igual. Vocês colocam R$1, a patrocinadora paritariamente deposita também na conta de vocês o mesmo valor, né? Então, quem não participa está perdendo dinheiro, no mínimo, né? Se não quiser benefício, depois ele pode resgatar, ele pode portar, né? Tem várias opções. A legislação da Previdência Fechada, ela protege muito o participante em relação aos benefícios, né? Que os institutos, na verdade, que o benefício, a gente fala muito de benefício programado, né? Então, na verdade, essa proteção, ela é muito assegurada hoje, né? Então, vocês têm aí um leque de opções estando num plano só, né? Então, vamos iniciar. Eu peço desculpas a vocês, às vezes eu vou ter que parar, porque eu estou com a garganta um pouquinho ruim. Tenho feito aí muitas palestras, isso está prejudicando um pouco a minha voz, né? Mas bebendo um pouquinho de água e contando com a compreensão de vocês, a gente consegue chegar até o final, tá? A Ruane é a técnica da Gama, que é a responsável pela elaboração da estratégia, lógico, em conjunto com o Cíprios, né? Ela está aqui também para me auxiliar, caso vocês tenham perguntas muito complexas e eu não possa responder, né? Mas, à medida que eu puder, eu vou responder com o maior prazer, tá? Então, vamos lá, né? Vamos iniciar. Mais para frente, a gente vai debatendo, a gente vai conversando, né? As senhas para vocês acessarem o simulador. Eu vou falar disso também adiante, né? Quando terminar a minha apresentação. Acho que todos vocês receberam. Quem não recebeu por e-mail é porque o e-mail não está cadastrado, porque a caixa está cheia. Então, por favor, verifiquem. Se mesmo assim não tiverem recebido, mandem um e-mail lá para o Cíprios, né? novoplano@ciprios.com.br. Nós vamos disponibilizar essa senha para vocês, para que vocês possam, então, acessar o simulador, que, ao mesmo tempo, simula e efetiva a adesão de vocês ao Plano Conab Prev, ok? Então, vamos começar. Bom, inicialmente, né, nós vamos dizer aqui a quem se destina o Plano Conab Prev. Aqui eu mudei um pouquinho a minha apresentação, porque para os participantes migrados, eu disse a quem se destina. Se destina aos empregados migrados, os participantes migrados do plano anterior para este plano e, claro, a vocês que são os novos participantes do plano, né? Então, aqui, o que interessa para vocês saberem é que participantes assistidos migrados do plano de origem vão poder também ingressar nesse plano, migrando a reserva matemática deles para este plano. Isso não interessa muito, é um plano de contas individuais, a reserva deles vai ficar na conta individual do participante, que não tem relação com a conta de vocês. Vocês vão iniciar a conta de vocês com saldo zero, né? A partir de então, contribuindo vocês, a patrocinadora, para acumular saldo, para no futuro pagar o benefício, né? Então, os atuais e futuros empregados das patrocinadoras, desde que não estejam vinculados a qualquer outro plano de benefício patrocinado pelas patrocinadoras, né? Isso, evidentemente, com exceção de quem está fazendo a migração, né? Porque nós, que somos participantes do plano atual, eu, por exemplo, estou deixando de receber uma parte do meu benefício no plano Conab, porque eu ainda não tenho idade para receber esse benefício, e vou terminar de constituí-lo no plano Conab Prev. Então, está me sendo oportunizado, né, continuar a constituição desse benefício nesse novo plano. Então, provavelmente, muito provavelmente, porque eu vou continuar ainda na patrocinadora Cíprios e vou continuar a constituição do meu benefício nesse novo plano. Então, eu vou ficar lá junto com vocês.
Bom, para entender um pouquinho os conceitos, né, que a gente tem dentro de um plano de previdência complementar, é interessante a gente ver aqui, né, participante assistido, quem é aquele que já está em gozo de benefício. Pode ser que no plano Conab-Prev já entrem pessoas gozando de benefício, que são os migrados também, os assistidos migrados, e vocês no futuro, tá? O participante, pessoas da física que aderem a um plano de previdência, mas que ainda não se aposentou, continua contribuindo. O fundador, que eu espero também que sejam vocês, é o participante que adere a um plano de benefícios na data da sua instituição, da sua fundação, né? Aquele que tem algumas regalias em relação aos demais participantes. Os beneficiários, aqui é um pouquinho extenso, eu não vou ler tudo, mas eu peço que vocês pesquisem depois no regulamento quem são os beneficiários legais, né? Vem em primeiro lugar, quem são os beneficiários designados na falta do beneficiário legal, são essas pessoas aqui, e faltando esses dois entes, o participante do Conab-Prev ainda vai poder designar aqui, no caso, os herdeiros, né? Ainda tem os herdeiros, caso falte aqui beneficiário legal e não tenha ninguém para designar, tá? Então, o plano Conab-Prev, ele tem essa abertura diferente do plano de BD. No plano de BD não existe isso, né? Ele não pode deixar para qualquer pessoa, independente aí do vínculo de dependência econômica. Bom, agora já entrando um pouquinho aqui nas contas do plano, para a gente entender como é que funciona o custeio do plano Conab. Bom, quando o participante começa a contribuir, ele lá no primeiro mês vai fazer a contribuição dele e essa contribuição vai agregar essa continha aqui, conta individual do participante. Tá? Ela entra em real, né, em moeda, e é convertida em cotas pela cota do patrimônio. Né? Esse plano ele é todo cotizado, gente, então ele não tem um indexador de inflação vinculado a ele. Né? Então as cotas, tanto de valoração de saldo quanto de correção de benefício, são realizadas através do retorno aí que os investimentos propiciarem, né? Os investimentos do plano Conab-Prev, que vai ter a sua política de investimento específica, né? Observando a liquidez, observando as questões legais, né? Isso depois que a gente tiver a massa migrada, que nós vamos observar e construir a política de investimento desse plano. A conta CPI, que é a conta identificadora dos recursos que a patrocinadora aporta em nome de vocês, mas que fica até a data do benefício separado na conta individual da patrocinadora. Tem que ser assim, porque nós não sabemos o que o participante vai querer saber, vai querer fazer na data da aposentadoria. Então, se ele quiser resgatar, ele resgata uma parte daqui, uma parte, ele resgata o total daqui, uma parte daqui. Se ele quiser benefício, essas contas são unificadas para pagar benefício. Então, antes do momento da aposentadoria, elas têm que ficar segregadas, né? E a continha de custeio administrativo é uma conta que, um percentual que é descontado dessa conta e dessa conta, né, das contribuições vertidas, e que vão para a conta de custeio administrativo, que tem o objetivo de prover, né, as despesas administrativas do plano Conab-Prev. Bom, a continha CIRP é a conta individual de recursos portados. Caso algum de vocês tenha algum plano fora, né, de previdência, aberto ou fechado, que queiram portar recursos para esse plano, vai ficar, então, alocado na conta CIRP. Né? E, finalmente, a conta individual de benefício, que é aquela continha que eu falei, que vai convergir todas as outras contas para cá no momento em que vocês solicitarem o benefício. Tá? Antes disso, não, porque nós não sabemos o que vocês vão fazer, né? Qual vai ser a opção de vocês. Bom, aqui é como funciona, né? Um desenhozinho aqui de fácil entendimento, né? Em relação ao benefício programado, né? Como é que ele funciona. Então, o benefício programado ele se dá em relação ao montante de contribuição acumulada pelo participante e pela patrocinadora e, lógico, pela valoração da cota que vai valorizar, né, esse montante, né? Que é a cota patrimonial. Então, aqui no momento de capitalização, o participante vai depositando lá as contribuições dele na continha CIP, a patrocinadora na conta CPI, né? Todos os dois entes fazem contribuição de risco e de administração para um fundo coletivo, né? Depois, no momento da aposentadoria, essas contas convergem para a formação da conta individual de benefício, que é a fase em que o participante vai estar em
processo de recebimento de renda, né? A fase da concessão, tá? Bom, aqui já entramos na contribuição, né? Então, o plano, ele assegura a contribuição normal, o caráter dela é obrigatório, claro, né? Tem que ser assim, a frequência mensal, e o percentual. O percentual, ele é volátil, né? Então, o participante pode escolher de 3% a 8% do salário. O salário que a gente fala de participação é a remuneração total do participante. Então, ela não tem limite de teto, como tem no plano de benefício definido, tá? Então, remuneração total. Tudo que incide para o regime geral vai incidir aqui no salário de participação. Então, o participante lá no momento de entrada, ele opta lá por 3% e vai ficar com esse percentual por pelo menos um ano, quando ele pode depois reprogramar. Então, no momento que vocês estão aderindo agora, tenham atenção no percentual que vocês estão colocando. Porque tem algumas pessoas que já fizeram para mim lá uma reclamação, um e-mail e tal, que simularam com um percentual, esqueceram que colocaram aquele percentual na simulação e fizeram adesão. E a adesão, então, ela considerou o último percentual simulado. Aí a pessoa depois, não, mas eu não queria este, eu não queria 3, eu queria 7, eu queria 4. Então, muita atenção quando vocês forem efetivar a adesão, tá? Podem simular com qualquer percentual, mas quando forem aderir, tenham atenção de ver qual foi o último percentual que vocês simularam, tá? Mais na frente eu falo um pouquinho sobre o simulador. Bom, então, os intervalos da contribuição, ele é crescente, né? Intervalo crescente de 0,5%, né? Então, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, enfim. A patrocinadora vai colocar com vocês o mesmo percentual, né? Com o limite de 8%, né? Que mais para frente eu falo o motivo também. Vocês podem aqui colocar mais de 8%, mas a patrocinadora vai com vocês até 8%, tá? Então, agora aqui já vem a extraordinária voluntária, né? O caráter dela é facultativo, então o participante pode fazer se ele quiser ou não. A frequência é esporádica, pode ser de vez em quando, uma vez no ano, 2 vezes, quantas vezes ele quiser, né? E o valor escolhido pelo participante, respeitado o mínimo equivalente a uma URP. O RP, o que é? Uma moeda do plano, é uma unidade de referência do plano. Essa unidade vai nascer com R$400, tá? Essa unidade também ela vai sendo corrigida. Então, o participante pode fazer a contribuição extraordinária voluntária, desde que ele respeite o limite mínimo de R$400, tá? A qualquer momento que ele quiser fazer. E o aporte inicial? O aporte inicial vai ser feito agora, no momento da adesão de vocês, tá? Então, vocês podem fazer um aporte individual, ele também é facultativo, né? A gente só vai contar, só pode ser feito nos 12 primeiros meses contados da adesão. Então, quem aderir agora, né, daqui até um ano, ele pode ser feito. Ele vai ser creditado direto na conta CIP e sobre ele não vai incidir a despesa administrativa, desde que o participante opte pelo limite máximo de 8%. Tá? Se ele não optar pelo limite máximo de 8%, ele pode fazer, mas vai incidir o carregamento administrativo nessa contribuição. Tá? Bom, agora aqui a gente já entra num fundo que é um fundo coletivo. A natureza desse fundo é coletiva porque ele tem por objetivo pagar benefício de risco no plano Conabprev. Tá? Então, isso também é uma proteção para vocês. Aqui ele paga pensão por morte e invalidez. Tá? O auxílio-doença não entra nesse fundo. Então, depois, mais na frente, eu explico por quê. Tá? Então, esse aqui, o que entra nesse fundo, né? De que forma ele é formado, né? De onde vem a contribuição dele, né? Então, é do percentual das contribuições, aquela contribuição lá do participante da patrocinadora, um percentual vem para cá, para esse fundo, né? Crédito de reversão feitos em face ao retorno à condição de participante. Esse aqui é um caso, quando o participante, por exemplo, entra em invalidez, nós tiramos, se for necessário, dependendo da idade que ele entrar em invalidez, se for uma idade inferior à idade da aposentadoria normal, nós vamos lançar mão do valor desse fundo para compor a conta individual dele, completar o recurso para poder pagar a invalidez dele. Se ele retornar à condição de participante da patrocinadora, o recurso que ele não usou volta para cá, tá? A reserva matemática individual de transação de benefício de risco, que é a minha reserva que eu estou trazendo para cá. Então, quando migrar para o plano Conabprev, eu tenho hoje uma reserva de risco. A minha reserva de risco vai ser alocada aqui.
eu acho que também é uma coisa boa, porque ajuda, né, na composição do risco de vocês que estão entrando agora. Então, todos os migrados que vão entrar com reserva de risco já alocam um recurso aqui. Então, esse fundo já nasce com uma boa reserva já constituída, tá? Para poder pagar aí os eventos de risco, né? E os créditos oriundos de sobra de resgate, porque o participante, quando ele opta pelo Instituto do Resgate, ele leva até 80% da parte da patrocinadora. O restante, que são os 20%, né, que dá 100, vem para cá, tá? Vem para esse fundo aqui, ou para o fundo de destinação de excedentes. Se o fundo de destinação de excedentes estiver muito inchado, aí ele vem para cá. Bom, aqui a gente já entra na questão dos benefícios, né? Quais os benefícios que o Plano Conab-Prev vai oferecer para vocês? Então, os programados, que tem data de início para iniciar, né? Benefício que a gente sabe com antecedência quando a gente vai conceder, né? Que é a aposentadoria antecipada, a normal, e o benefício decorrente do BPD, que é como se fosse um benefício proporcional, né? Um benefício proporcional, né? Ele tem que adquirir, isso aqui é um instituto, tá? Ele aí vai junto com os institutos do autopatrocínio, da portabilidade, do resgate. É um instituto que, por lei, todos os planos de previdência privada têm que oferecer. Tá? Então, são esses aqui os benefícios que o plano assegura, os benefícios programados, os de risco, aposentadoria por invalidez, a pensão por morte e o auxílio-doença, que são benefícios que não têm data certa para ocorrer, certo? São eventos de risco. Vamos entrar agora nas elegibilidades, ou seja, nas carências que vocês terão que cumprir para receber o benefício pelo Conab-Prev, tá? Aqui vocês já vão notar a diferença entre o participante fundador e o participante não fundador, tá? Então aqui, ó, na aposentadoria normal, o participante aposenta com 60 anos e o participante fundador com 56. Tá? Então, aqui ele já tem uma regalia, né? Já é uma coisa importante. Ele tem que ter, no mínimo, 10 anos, né, de vinculação com as patrocinadoras, tem que ter, no mínimo, 120 contribuições mensais ao plano, no caso de participante, e 60 contribuições no caso de fundador. Aqui também ele tem outra regalia, né? Claro, ele tem que rescindir o contrato dele com a patrocinadora e requerer o benefício aos CIPRES, tá? Então, aqui é o conjunto de elegibilidades, né, acumuladas que o participante precisa cumprir para ter direito ao benefício, tá? Aqui também a gente pode ver, né, porque ele tem uma acumulação antecipada, né? No caso de participante fundador, ele pode pedir antecipada, tendo 55 anos, desde que tenha 11 de vinculação com a patrocinadora e 72 contribuições ao plano. E por aqui vai, né? Essa regrinha também está no regulamento, está nas cartilhas, tá? Todos esses instrumentos estão tanto no simulador como no site do CIPRES. Então, vocês tendo curiosidade de verificar lá, né? Podem olhar essas carências com um pouquinho mais de calma, tá? Aqui é o fundador, né? Participante fundador. Aqui é antecipada para participantes que não são fundadores, aqui a idade já é maior, né? Ele pode solicitar com um ano a menos na aposentadoria normal, 59 anos, desde que tenha 11 de vinculação e 132 contribuições. E assim por diante, né? 58, 57, acumulando aqui vinculação à patrocinadora e contribuição mensal ao plano. Bom, o BPD, gente, são os mesmos requisitos da aposentadoria normal, tá? Que é um benefício proporcional diferido. Então, você tem que cumprir as mesmas elegibilidades. Né? Aqui, só um avisozinho, tá cortando um pouquinho aqui, por conta aí acho que, não sei, do PowerPoint aqui de vocês, acho que é um pouco diferente do meu, ele corta um pouquinho aqui. Então, serão considerados como tempo de contribuição e tempo de vinculação aos patrocinadores, conforme o caso, os prazos de vinculação ao plano Conab-Prev, né? Porque às vezes a pessoa entra em autopatrocínio e fica afastado da patrocinadora. Mas ele estando dentro do plano, o tempo de contribuição é contado como tal, tá? Então, ele não precisa estar dentro da patrocinadora, por exemplo, num evento de autopatrocínio. A aposentadoria por invalidez ele tem que requerer, né? Tem que contar com um ano de vinculação na patrocinadora, tem que ter 12 meses de contribuições normais ao plano, exceto para os casos de acidente involuntário, né?
e tem que ter o mesmo benefício pela Previdência Oficial, já que vocês são seletistas, né? Então, vão ter aí o benefício de invalidez concedido também pela Previdência Oficial, tem que comprovar, então, essa concessão, tá? Aqui, gente, é onde a gente vai lançar a mão lá do Fundo para Cobertura de Saúde Projetado, caso haja uma invalidez precoce, tá? É aquele fundo que eu falei com vocês lá. Então, a pessoa entrando no plano e ocorrendo uma invalidez muito precoce, né, ela ainda falta muito tempo para atingir a idade da aposentadoria normal, então a gente lança a mão do fundo para cobertura do saldo projetado para compor o valor da CIB dela para a gente pagar esse benefício, tá? A pensão por morte de participante, né, uma coisa que a gente não gosta muito de falar, mas tem que falar, faz parte da vida, né? Então é o óbito do participante, mínimo 12 contribuições normais ao plano. Não tendo isso aqui, a pensão é concedida, mas não lança a mão do fundo, tá? Aí ele vai pelo saldo que tiver na conta, tá? Não é que não vai ser concedida, vai ser concedida, mas aqui, tendo menos de 12 contribuições, aí não lança a mão do fundo. Vai conceder a pensão com o saldo que for acumulado na conta CIP, CPI e CIRP, né? Que depois converge para a conta CIP, tá? E comprovação do mesmo benefício decorrente pela Previdência Oficial. Pensão por morte de assistido, a mesma coisa, né? O óbito do aposentado. Aqui, no caso, o aposentado tem que ter, a última opção dele tem que ter sido pela reversão em pensão. Essa opção, ele pode também se retratar durante o período de efetivo recebimento do benefício, tá? Então, quando ele inicia a renda, ele tem um grupo familiar, então ele quer reversão em pensão. Com o decorrer do tempo, não sei, ele pode não ter mais o grupo familiar e ele pode, então, optar por não reversão em pensão. Então, vai ser respeitado aí a última opção que ele tiver feito na data do óbito dele, tá? Caso não tenha sido feita a reversão em pensão, então a gente paga o saldo da conta dele à vista para os beneficiários herdeiros ou designados, tá? Na verdade, aqui não sobra dinheiro, aqui tem que pagar para alguém, né? Quando não tem beneficiário, a gente paga para herdeiro. Benefício de auxílio-doença também, ele tem as suas elegibilidades, né? Requerer o benefício, ter pelo menos 12 meses de contribuição, a manutenção enquanto estiver recebendo o auxílio pela Previdência Oficial, ou, se ele não tiver isso aqui, enquanto ele permanecer incapacitado a critério de uma perícia médica que a gente pode ou não realizar, tá? E pode ser que aí o médico credenciado da patrocinadora nos dê um laudo que seja suficiente para testar a incapacidade laboral dele, né? Então, ele vai continuar recebendo o auxílio-doença. Por que 12 meses de contribuição? Porque menos que isso ele não vai conseguir acumular saldo nenhum na conta dele. Então, o auxílio-doença é por esgotamento de saldo. Ele não faz jus, né, àquele fundo de cobertura de saldo projetado. Então, inicialmente, a gente paga com recursos da conta CIP, que é do participante, depois com recurso da conta CPI e depois com recurso da conta CIRP. Acabou o dinheiro, não tem benefício mais, tá? Então, no plano CD, é assim que funciona o auxílio-doença. Inclusive, em planos de CD, dificilmente se oferece esse instituto, esse benefício, né? Nós achamos importante oferecer, né? Quando desenhamos um modelo, inclusive o cálculo dele se parece um pouco com o plano de BD, né? Mas infelizmente a gente não pode lançar a mão do fundo, porque senão o fundo fica muito comprometido, né? Então aqui a gente estipulou essa carência aqui de 12 meses, tá? Bom, aqui a gente falou um pouquinho da reversão em pensão lá atrás, eu repeti um pouquinho aqui, né? Então, o participante, ele tem que optar pela reversão ou não em pensão, né? Porque se ele optar pela reversão, o benefício dele vai ser um pouco menor. Se ele não tiver grupo familiar para deixar, não quiser optar pela reversão, né, o benefício vai ser um pouquinho maior. Sabendo que ele pode fazer essa revisão, né, dessa opção dele, né, no mês de março de cada ano, com efetivação no mês de maio. Então, existe a revisão do grupo de beneficiários, o recálculo do valor do benefício se ele já estiver recebendo. Porque se ele está recebendo o benefício sem reversão e opta depois por reversão, é claro, o benefício tem uma redução, tá bom? Ele pode fazer isso, mas tem uma redução. Bom, aqui também é uma coisa interessante, né? É o saque à vista do saldo quando o participante entra em benefício. Então, ele acumulou lá, sei lá, tem 10 anos que ele está contribuindo, já pode se aposentar, acumulou lá 500 mil, né? Nos saldos das contas, né? Conta CIB dele, juntou conta CIP, CPI, CIRP, convergiu para a conta CIB e lá tem 500 mil, que é o que eu vou pagar de renda para ele. Nesse momento, ele pode optar por sacar à vista
10% desse saldo, tá? Ele pode fazer esse saque. É lógico que a conta diminui 10%, né? Então, se tem 500 mil, ele saca 50 mil, vai para ele faz o que ele quiser lá com aquele dinheiro e sobra 450 mil, que então é convertido em renda para ele, tá? Caso o valor do benefício, considerando o saque à vista, fique inferior ao patamar de um URP, que é aquela moeda do plano que eu havia mencionado, né? O percentual tem que ser revisto ou eliminado, que aí a gente vai pagar à vista o benefício. Se está no menos de um URP, a gente já paga o benefício à vista, aí não tem sentido ele fazer o saque, tá? Bom, benefício programado, né? Como é que ele funciona, né? Então, ele é apurado pelo saldo da conta CIB, até já mencionei isso, né? Descontado o saque à vista de 10% que ele vai fazer ou não, dependendo da opção dele, considerando o mínimo de benefício igual a 1 URT. Se o benefício for inferior a 1 URT, a gente devolve o saldo integral para ele à vista, tá? Não tem sentido ficar pagando benefício com esse menor que esse valor, né? É determinado de acordo com a opção de recebimento do benefício pelo assistido, eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. As contas são individualizadas e uma vez a cada 2 anos, o assistido pode também alterar essa metodologia de recebimento, tá? Que são essas duas aqui. Então, se ele optou, quando ele entrou em aposentadoria, pelo prazo indeterminado, ele pode, no decorrer do recebimento, se acontecer alguma coisa com ele, que ele acha, entenda que ele tenha que mudar essa decisão, ele passa, então, pelo prazo certo. Como que funciona o prazo indeterminado? O prazo indeterminado, primeiro, ele tem que ter a opção de reversão ou não em pensão, né? A primeira coisa que ele tem que saber, ele tem que fazer. E depois, né, ele é convertido em fator atuarial que considera aí uma tábua de sobrevivência e a taxa de juros. Por que que o prazo é indeterminado? Porque o saldo dura mais ou menos até enquanto dura a probabilidade de sobrevivência prevista nessa tábua. Não é que quando chegar, por exemplo, a tábua prevê a que nós estamos adotando hoje, acho que 86 anos, mãe? Cerca de 86 anos a tábua que a gente adota hoje, né? Mas não é que se chegar aos 86 vai acabar o saldo, não. Depende também da performance dos investimentos. Porque como que funciona aqui, né? Tem o saldo inicial, nós vamos pagando benefícios mensalmente, né? Então, chega no mês do recálculo, que é 1 ano depois, nós vamos pegar lá o saldo inicial, vamos deduzir os pagamentos mensais e vamos rentabilizar o saldo que sobrou com a cota do patrimônio. Então, se a performance dos investimentos tiver sido uma boa performance, ele pode até superar, né, esses saldos que foram retirados ou equilibrar, mais ou menos, né, essa linha aí de saldo, tá? Então, o prazo indeterminado chama prazo indeterminado por isso, porque não se sabe quando vai acabar. Pode ter um decréscimo de renda? Pode também ter uma renda mais ou menos linear, dependendo do retorno dos investimentos, tá? Então, é isso aqui, né? Essa é uma das maneiras que ele pode receber o benefício. E essa aqui é o prazo certo. Essa aqui já é um pouquinho mais arrojada, vamos dizer assim, né? O participante pode escolher e receber o benefício dele, dependendo também da situação dele, em 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos, tá? Mensalmente recalculado aqui, esse benefício, por ser prazo certo, ele tem oscilação mensal, de acordo também com a cota, tá? Então, um mês o valor do benefício vai ser no outro mês vai ser maior ou vai ser menor, vai depender aí da rentabilização, né, dos investimentos, tá? Então, são esses dois, né, modelos aqui de recebimento de renda que ele vai ter que me dizer por qual ele vai optar, tá? Bom, eu já falei um pouquinho dos benefícios de risco, mas vamos, né, colocar mais algumas coisas aqui. A morte ou invalidez de participante, né? Então, transferido da conta individual de benefício CIB, o saldo para essa conta, o saldo da CIP, CPI e CIRP, né? Casos existentes, adicionado na conta CIP o montante do saldo lá que eu falei para vocês, né? Aquele fundo, né, de saldo projetado, exceto para participante vinculado ou participante fundador vinculado. Aqui são os BPDs que não fazem jus a esse saldo, que já estão fora da patrocinadora, tá? As opções de renda são as mesmas apresentadas para benefício programado, exceto para invalidez. Então, o participante que se encontrar em invalidez, ele não pode escolher a renda. Ele é obrigado a optar pela renda por prazo indeterminado, justamente pela natureza do benefício que ele está recebendo, tá? Se é um benefício que não se sabe, né, quanto tempo ele vai receber esse benefício, né? Pode voltar, enfim.
Então é por prazo indeterminado, não pode ser por prazo certo, porque senão ele esgota todo o saldo da conta dele, e se houver uma reversão da situação dele, quando ele voltar ele não tem mais nada, tá? Bom, agora vamos entrar aqui nos institutos, né? Aquilo que eu também já havia passado um pouquinho aí para vocês. Todo plano de previdência privada ele é obrigado a oferecer os institutos, né? Esses institutos foram criados pela Lei 108. Alguns já existiam, né? Resgate, autopatrocínio, né? Esses dois aqui foram novidade, né? Mas esses dois hoje, esse e esse tem uma conotação diferente. Há um tempo atrás também ele tinha outras regras, né? Então hoje tem regras mais protetoras, vamos dizer assim, para o participante. Então vamos passar um a um aqui, né? O resgate. O que é o resgate, né? O que ele exige, o que o participante tem que ter para exercer esse instituto? Ele tem que cessar o vínculo empregatício com a patrocinadora, né? Tem que sair da patrocinadora. Não pode estar em gozo de benefício, porque se ele estiver, ele não pode optar por resgatar, porque ele já está recebendo benefício, tá? Ele resgata o quê? O montante integral do saldo das contas CIRP, CIP e CIRP. Essa aqui ele acumulou, mais a conta que ele portou, se ele tiver recurso portado, né? Referente aos recursos constituídos em plano de previdência aberto, que é essa aqui, né? Resgate da parcela resultante da aplicação do percentual da conta identificadora da patrocinadora relativa ao tempo, limitada a 80%. Aqui também a gente já vê, né, uma regaliazinha em relação ao participante fundador. Então, o participante normal, aquele que vai entrar após período de migração, ele vai ter direito a 0,33% por ano de plano da contribuição da patrocinadora no resgate. Tá? E o participante fundador, 0,44% por ano de plano em relação à conta da patrocinadora, limitada a 80%. Tá? Então, acho que fazendo a conta aí, para o participante fundador, se ele ficar 15 anos na patrocinadora, ele tem direito a resgatar os 80%. Embora a legislação, lógico, ela defina o Instituto do Resgate, o objetivo da entidade não é pagar resgate. O objetivo da entidade é pagar benefício, é o fomento à previdência, né? Isso que a gente tem que ter na cabeça. Né? Uma pessoa que já está há muitos anos, né, trabalhando, o objetivo dela é proteção pós-emprego. Né? Não é resgate. É claro que dependendo do momento que ela saia do emprego, de um empregador como a Conab, vai para um outro emprego, dependendo do momento. Se estiver muito jovem, é claro, ela não vai ter outra opção. Ficar muito tempo em alto patrocínio não é negócio, porque ela vai ter que pagar muito tempo ainda a contribuição dobrada, né, que é o evento do alto patrocínio. Então aqui ela promove o resgate. Né? Mas se for opção dela, ela quiser abrir mão do benefício, mesmo tendo as carências para receber o benefício, ela pode optar pelo Instituto do Resgate. Ela só não pode estar recebendo benefício. Então, lá na frente, quando o participante tiver 56 anos ou 60 anos e já puder se aposentar e quiser abrir mão do benefício dele, embora seja, né, um pouco insensato, ele pode optar pelo Instituto do Resgate. Tá? Aqui também a portabilidade funciona quase da mesma forma, só que a portabilidade ela não transita pela mão do participante recurso financeiro. Né? O recurso é portado direto para uma outra entidade que faça administração de previdência também. Ele vai contratar em uma outra entidade aberta ou fechada, se ele sair da patrocinadora Conab, entrar numa outra empresa que também tem um plano de benefício, ofereça um plano de benefício, ele pode portar para lá. Quer portar lá para a Previdência Aberta do Banco do Brasil, um VGBL, um PGBL, pode portar também. Tá? Aí o recurso vai direto para lá. As regras de saída desse recurso de lá, aí vai obedecer às regras de lá. Tá? Aí tem que ver como é que funciona lá o resgate, o benefício, as carências que eles vão oferecer para vocês quando vocês contratarem isso lá. Então tem que ter a cessação do vínculo empregatício. Aqui, essa carência de 3 anos é da legislação, tá? Isso aqui é da resolução do CNPC, da Previc. Então, a gente tem que obedecer, né? E não esteja em gozo de qualquer benefício. Ao optar pelo Instituto da Portabilidade, o participante portará o mínimo entre o equivalente à reserva de poupança, isso aqui é muito usado em planos de PD, tá? E a reserva matemática constituída na data da opção pelo Instituto. Então, aqui, na verdade, vocês vão portar o saldo total lá de vocês, né? O saldo da conta CIP, da conta CPI, né? Da conta da patrocinadora, então a portabilidade é um evento total, tá? O DPD é uma aposentadoria proporcional, é quase como se fosse.
só que ela tem uma carência especial, diferente da aposentadoria proporcional, né? A cessação do vínculo tem que existir, porque é um benefício, né? Tem que ser participante também, ou autopatrocinado, né? Por no mínimo 3 anos, isso aqui também é coisa de lei. Não ser elegível ao benefício saudado, isso aqui também não se aplica a vocês, tá, gente? Isso é lá para participante do plano saudado. E não ter sido concedido a antecipação do benefício saudado também não se aplica a vocês. Me desculpem, eu poderia ter cortado essa parte aqui. Mas a segmentação da apresentação, em função do prazo, também às vezes prejudica um pouquinho, né? Então, não considerem isso aqui para vocês, tá? Só essa partezinha de cima aqui, tá? Para requerer o benefício proporcional diferido, que é o benefício proporcional, né? O próprio nome dele já diz. E o Instituto do Autopatrocínio é um instituto que faculta ao participante continuar vinculado ao plano no evento de saída do patrocinador. Seja ela uma saída temporária, né, para, por exemplo, uma licença sem vencimentos, que ocorre muito aqui na patrocinadora, como também uma rescisão definitiva. Então, se faltar pouco tempo para ele se aposentar, ele pode, o interessante aqui do plano de ceder, é que ele pode, como ele vai pagar a contribuição dobrada, né, no Instituto do Autopatrocínio, a dele e da patrocinadora, ele pode, nesse momento, reduzir o percentual de contribuição dele. Coisa que no plano de BD também não é possível fazer, tá? Então, no plano de BD, se o cara está pagando lá R$ 1.500, ele, em autopatrocínio, ele paga R$ 3.000. Aqui, se você estiver pagando o percentual máximo de 8%, e você tiver que entrar num evento de autopatrocínio, principalmente se for temporário, você pode reduzir o percentual para ficar mais fácil para você contribuir durante esse período, tá? De dobro aí da contribuição, né? Aqui ele vai pagar em dobro, lógico, né? Administração, né? Extraordinária aqui, no caso de vocês, não existe, porque não é plano de PD, né? E a contribuição de responsabilidade da patrocinadora, tá? Bom, agora a gente entra um pouquinho aqui nos regimes de tributação. Aí eu quero saber quem de vocês aqui conhece o regime regressivo de tributação. Levanta a mão. Ninguém? Você conhece? Você fez a opção? Já entrou no plano? Tá. Você sabe, conhece o regime. Tá. Então, ótimo. É porque o medo nosso é que a pessoa faça opção pelo regime e não conheça o regime. Embora o nome seja regressivo, você sabe que para poder ter regressão no percentual, você tem que ficar um tempo que você sabe qual é. Você vai saber qual é na patrocinadora ou naquela, né, na fonte que vai pagar o seu benefício ou o seu resgate, pelo tempo que vai reduzir a sua alíquota. Certo? Tá? Então, você pode, por exemplo, se optar pelo regime regressivo, daqui a 5 anos você sair e vai levar um chumbo lascado. Vai levar um chumbo. E outra coisa, aqui não é possível você fazer ajuste anual. Ele é definitivo, tributado e definitivo. É aquele valor, pronto e acabou. Tá? Então, aqui, ó, quando você entra no plano, lá no simulador, tenha muito cuidado com isso, porque já tem lá, inclusive, assinalado o regime progressivo, né? Até prefeito de segurança, porque as pessoas às vezes olham só a palavra regressivo, opa, é regressivo eu quero, né? Mas não é bem assim, tá? Então, leiam a legislação, olhem com cuidado, ele já conhece, ele fez a opção dele, fez consciente. Então, se forem optar, olhem direitinho lá a tabela de regressão, quanto tempo você tem que ficar no plano, né? Como você vai ser tributado no resgate ou no benefício, tá? Então, na dúvida, fique com o regime progressivo, na dúvida. Tá? Então, para mim, por exemplo, que já estou em final de carreira, vou optar pelo progressivo. Para vocês que são jovens, né? Alguns mais jovens, alguns um pouco mais velhos, né? Tem que ver aí quanto tempo vão ficar. Então, assim, o que o sistema está discutindo, o sistema que eu falo de previdência complementar, está discutindo que essa opção pelo regime seja feita no momento da aposentadoria ou no momento do resgate, para o participante saber o que é melhor para ele. Mas é lógico, a Receita, ela quer abocanhar recursos, né? Claro. Né? Então, ela está colocando aqui que seja feita nesse momento, porque ela pode se beneficiar disso lá na frente. Né? Então, ele faz agora uma opção, ele acha que vai ficar aqui por um tempo, mas aí ele faz um concurso e passa num outra patrocinadora, um outro ente melhor, e acaba saindo prematuramente, né? Aí ele vai ter um prejuízozinho aí no imposto de renda, tá bom? Então é bom olhar isso aqui. Então o prazo para vocês
fazerem a opção, é até o último dia útil do mês seguinte ao ingresso. Aqui não se aplica muito, porque o simulador já vai trazer para você essa opção. Quem entrar após evento de migração, é que vai ter que ter cuidado com isso, né? A gente também vai ter que olhar. Então, o participante entrou no plano, até o 30º dia do mês seguinte, ele tem que fazer para a gente a opção pelo regime, tá? E isso é irrevogável e retratável. O sistema está tentando mudar isso, mas é uma coisa difícil, né? Porque influi aí, entra órgão de governo, principalmente Receita Federal, que não é muito fácil a negociação com eles, né? Mas, enfim, está aí o segmento para ser discutido, né? Bom, vocês já devem ter dado uma olhada no simulador. Quem já deu uma olhada no simulador, levanta a mão. Opa, legal, quase todo mundo. Então, beleza. O que vocês têm que olhar aqui, gente, né? Primeiro, os formulários, a opção que vocês vão fazer lá no simulador só vai ter efetiva eficácia se vocês assinarem o termo e entregarem no CIBRES, tá? Porque o simulador ele é uma ferramenta que auxilia, mas uma opção que é feita no simulador, ela não tem a validade jurídica que a gente precisa. Então, nós precisamos que vocês assinem o termo, tá? Então, assinem o termo, entreguem para os multiplicadores que estão aqui, são vários, se vocês quiserem saber o nome deles. Os do CIBRES estão na biblioteca, e acho que tem alguns outros, Sara, Lobo, Evaldo, né? Tem vários aí que vocês podem entregar. Querendo entregar diretamente no CIBRES também pode ser, mas a gente está querendo que unifique essa entrega, porque é um documento importante para a gente, tá? Então, por favor, aqui entreguem para o multiplicador da regional, porque tem colegas de vocês assistindo, né? Essa gravação. Então, essas pessoas que estão nas regionais vão fazer a entrega lá para os multiplicadores que foram treinados para fazer a operacionalização do simulador. Tá? Nós trouxemos 2 turmas das regionais para cá, foram treinadas em 2 fases, estão ajudando os colegas de vocês nas regionais a operacionalizar o simulador. Então, tá aqui as orientações para uso, né? Os navegadores preferenciais, o endereço, os pop-ups sempre desativados, né? Flash Adobe também instalado, recomendando aí a versão mais atual, né? Aqui a carinha, né, do simulador. Coloquem a matrícula desprezando o 0 à esquerda, se tiver. Acho que quase nenhum de vocês tem. Matrícula nova. CPF, né? Aqui a senha que foi remetida para vocês, né? É aquilo que eu disse no início. Muita gente não recebeu. Quem não recebeu, por favor, né, manda o seu e-mail lá para o CIBRES que a gente vai reemitir. Então, aqui é a carinha principal, e sobre isso aqui eu quero falar um pouquinho mais. Justamente sobre aquilo que eu tinha falado anteriormente, sobre o percentual de contribuição. Já tem gente fazendo percentual errado. Ah, eu não queria, não era aquele percentual, o que é que eu faço agora? Aí fica difícil, gente. Porque aí tem que cancelar a opção, é complicado, né? Se a gente for ficar cancelando a opção de todo mundo, não vai dar certo, a gente não pode cancelar. Então, vamos ter atenção nessa questão do percentual. Então, já recebi e-mails lá, as pessoas que esqueceram, né? Fizeram a simulação com 3%, efetivaram a adesão, esqueceram que fizeram a simulação com 3%. Aí ele pegou o último percentual da simulação, tá? Então, essa aqui é a carinha, vocês vão fazer as simulações lá com aporte extraordinário. Vocês estão tendo também alguma dificuldade, eu acho, com esse aporte extraordinário, mas é porque tem algumas pessoas colocando aportes de R$1 milhão. Então, está dando um bugzinho no sistema, tá? Então, vamos colocar aportes que são passíveis de fazer, né? Caso vocês tenham problema, vocês selecionem o campo, cliquem com o botãozinho direito e excluam o registro. Caso não consigam, manda o e-mail para lá que a gente vai limpar as opções de vocês para que vocês possam fazer novamente, tá? Aqui está o anexo individual, né, da inscrição de vocês, com os dados já preenchidos, né? Tem gente também reclamando aí que está desatualizado. Foi a base que eu recebi da patrocinadora. Isso aqui também vocês não precisam preocupar. Depois podem fazer alteração de endereço lá comigo, direto com o CIBRES, tá? Nos serviços online do CIBRES a gente oferece essa ferramenta também. No caso de beneficiários aqui no simulador, vocês podem incluir, tá? A documentação também vocês podem entregar depois, não precisam se preocupar em entregar nesse momento, não. Se puder entregar junto com o anexo do termo,
é bom, né? Porque já poupa trabalho para vocês e para a gente, já fica uma documentação completa. Mas se não tiver no momento, depois vocês entregam lá para a gente, porque tem tempo aí, né? Aqui é o tal cadastro da pessoa politicamente exposta, né? Não sei se vocês conhecem essa figura, né? Então, quem tem aí parentes, a pessoa mesma, ou parentes próximos, né? Que são esses entes aqui, ó, né? Que sejam agentes públicos, ou que tenham desempenhado função pública relevante, né? Acho que durante, não sei se os últimos 5 anos, tem que ler a legislação, aí tem que se enquadrar aqui como pessoa politicamente exposta. Isso aqui é para coibir os crimes de lavagem de dinheiro nos planos de previdência, tá, gente? Principalmente em planos de CD que tem aporte extraordinário à escolha do participante, tá? Então, isso aqui é muito importante. E não façam a informação errada, tá? Se tiverem parentes nessa situação, coloquem, tá? Coloquem que são, porque a informação errada também é crime, né? Então, observem. Se tiverem dúvida, ligue lá pra gente, leiam a legislação, né? E a gente acaba que faz juntos aí, tá? Então, atenção aqui no preenchimento do termo da pessoa politicamente exposta, né? Aqui, em relação ao plano de indicação de beneficiários designados, só poderá ser feita caso não possua os legais, né? Claro, né? Poderão ser feitas alterações ou novas inscrições em relação ao grupo, né? A partir da data efetiva, foi o que eu mencionei. Então, não precisam ficar muito preocupados com isso, né? Bom, aqui são os nossos canais de atendimento. Vocês nos desculpem, porque esse momento que nós estamos passando agora é um momento muito difícil, né? Está sendo muito difícil para os CIPROS, porque a gente tem um público-alvo de mais de 6.000 pessoas. E vocês têm somente uma opção, que é aderir a um plano. Mas nós, participantes, temos 4 opções. Então, está sendo difícil, as pessoas não têm dúvidas. Então, está acumulando consultas, e-mails, mais dessas pessoas, né, dos participantes atuais, do que de vocês. Né? Vocês têm uma opção só, vão pensar, sei que vão tomar uma decisão, né, boa para vocês, né, sabem o que a patrocinadora está oferecendo para vocês, não é qualquer empresa que oferece. Hoje a gente tem 200 e poucas entidades funcionando no país, né? Então, o CIPROS é uma delas, a patrocinadora Conab é uma das poucas, né, que oferece isso aí, mas empresa estatal, quase todas oferecem, empresa privada são muito poucas que oferecem essa ferramenta. Então, aproveitem esse recurso, tá? Eu espero ter conseguido passar alguma informação para vocês, estou à disposição para responder as perguntas, Juane também, tá? E lá no CIPROS também, no momento que vocês quiserem, nós estamos à disposição, agradeço muita atenção, tá? E desculpem pela minha voz, tá? Por favor, fale no microfone. Perguntas objetivas, porque tem gente aberta. Maura, eu queria saber do percentual... Carlão, tudo bom? Tudo bom, Maura? Parabéns pela apresentação. Obrigada. O percentual que vai ser cobrado da gente dentro da conta de custeio administrativo, esse percentual está dentro do cobrado por outros planos de previdência privada. A gente está pagando um percentual justo? Tá, obrigada pela pergunta. Outras pessoas já fizeram essa pergunta para mim, se nós já sabemos o percentual de contribuição para custeio administrativo. Não, ainda não sabemos. Por quê? Isso depende muito também da entidade, porque depende do porte, depende da complexidade dela, né? O CIPROS é uma entidade pequena que funciona com 24 funcionários, né? Então agora a complexidade lá aumenta, porque nós administramos um plano de benefício, vamos passar a administrar 3, né? Então, assim, possivelmente, no meu entendimento e na minha experiência, eu acredito que seja reduzida em relação a essa que é cobrada hoje, em função da quantidade de pessoas que vai ser feito o rateio.
Porque a contribuição para a despesa administrativa não é para o plano, é para a entidade. Tá? Então, é para a entidade administrar o benefício de vocês, administrar os recursos, pagar funcionário, né? Enfim. Então, essa pergunta sua, se está compatível com os demais, eu não sei te responder. Eu posso fazer uma pesquisa depois para ver quanto que as entidades, né, parecidas com os CIBROS, com o mesmo porte, mesma complexidade, mesmo número de participantes, que é muito difícil, né, da gente ter mais ou menos uma coisa assim similar, né, que todas são diferentes, têm as suas diferenças, eu não sei te responder. Mas o percentual hoje, eu acho que é um percentual que está dentro do padrão. E se esse percentual for muito alto, a gente pode contestar? Tem previsão dentro do... Olha, a contestação eu não sei, porque o percentual da despesa administrativa ela depende do orçamento da entidade, né? É claro que a gente procura economizar recursos, né? Num processo desse mesmo que está sendo feito, né, o saldamento, migração, já me falaram, né, no telefone, por que vocês não contrataram mais gente? Porque nós temos respeito pela contribuição do participante, porque nós procuramos contribuir. E nós temos, por legislação, um limite de despesa administrativa. Então, nós estamos abaixo desse limite. Tá? Então, hoje, do benefício, nós cobramos 1% para a despesa administrativa, do benefício do assistido. E da contribuição que vocês fazem, hoje, plano CONAB, só plano CONAB, 10% da contribuição, que equivale mais ou menos a 1% do salário também, a base contributiva. Eu espero que seja um percentual menor em função da quantidade de pessoas que nós vamos ratear a despesa. Tá? Mas isso não dá para dizer ainda, só quando for feita a reprogramação orçamentária, considerando aí a nova massa populacional dos planos, né? E a nossa, lógico, as novas despesas que o CIBROS vai ter, né? Porque hoje nós temos um plano, temos um atuário. O atuário cobra para fazer o plano. Né? Nós vamos ter 3 planos, o atuário vai cobrar para fazer 3 planos. Então, tem as despesas específicas de cada plano e as despesas que são comuns. O que é comum? Conta de água, conta de luz é comum. Meu salário depende do rateio, né? Eu vou trabalhar com os 3 planos, então posso fazer um rateio igualmente entre os 3, né? Então, isso é uma coisa assim que depois a gente pode até, tem que ser aberto mesmo, orçamento, para vocês olharem o que é de gasto, consultor, né? Enfim, tudo que a gente usa, contador, né? As despesas que são terceirizadas, o que a gente terceiriza, o que a gente faz dentro da entidade, né? Sistema, locação de sistema, enfim, né? Tudo isso. Então, o nosso orçamento ele é muito aberto e muito vigiado, tanto pela patrocinadora, que faz auditoria constante no Instituto, como pela Previc também, que vive lá dentro fazendo auditoria. E olhando o limite máximo da despesa administrativa, que é por legislação. Débora, eu tenho 2 perguntinhas. A respeito do 13º, se quando a gente recebe o 13º vai também para lá? E o que vai ser feito com os rendimentos do recurso que é investido? Esse montante de recurso nosso vai ficar lá, com certeza ele vai ser investido no mercado em vai ter alguma aplicação para ele. E o rendimento dele, se vai vir alguma coisa para a conta da gente, ou como é que vai ficar essa questão? Claro. Obrigada. Primeira pergunta foi o 13º. Sim, tem a incidência, porque você vai ter a 13ª renda de benefício, né? Então, a gente tem que cobrar sobre o 13º salário. Em relação aos rendimentos, sim, vai tudo para vocês. A valoração do patrimônio é que vai valorizar a cota que vai fazer o rendimento do seu capital. Tá? Então, o que a gente aplica no mercado financeiro, o retorno é todo para vocês. O CIBROS, gente... Vai individual para cada... Faz o rateio sobre... Não, é a valoração total do patrimônio do plano Conabprev. Investido de acordo com a política de investimento dele. Né? Então, eu vou investir o patrimônio total. Quanto que foi o retorno do patrimônio total? Ele vai valorar a cota igualmente para todo mundo. Tá? A sua conta individual, a valoração do patrimônio ela é igual. Todos recebem a mesma valoração. Todos têm, né? O patrimônio é total investido. Eu não vou investir o seu patrimônio individual em uma coisa, o outro em outra coisa. Seria perfil de investimento. Isso a gente não vai fazer no momento. Vamos esperar primeiro a entidade estabilizar, né? As coisas ficarem em ordem, para depois a gente ver se oferece perfil. Porque perfil de investimento a gente tem que oferecer para quem tem uma educação financeira muito arrojada. Tá? A gente espera que vocês sejam essas pessoas, né? Porque o participante, já por experiências em outras entidades, ele escolhe perfil agressivo, que tem um agressivo, conservador, não sei lá o quê, né? E ele investe em alguma coisa e o retorno não é bom para ele, ele culpa a entidade.
ele não sabe, ele não é investidor, ele não sabe investir, né? E depois, quando o retorno é ruim, ele vai culpar a entidade. Então, melhor que o patrimônio seja investido de acordo com a política que é feita por profissionais do segmento de investimento, de economia, enfim, a gente tem uma área que cuida disso, com assessoria, com comitê, que tem, inclusive, né, membros da patrocinadora, né? Então, tudo isso, dependendo do montante investido, tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Então, isso é muito vigiado também, né? Então, melhor que o investimento seja feito por quem, né, tem expertise para fazer do que quem não tem. Então, futuramente, a gente vai verificar se é possível oferecer perfil. No momento, não vamos oferecer. Eu tenho uma pergunta aqui mais geral em relação ao pessoal que é nicheado, né? Você falou anos de vínculo com a patrocinadora. A partir de que data que é considerado isso? E se alguém teve uma licença-prêmio durante esse período, se ele é considerado ou não? É vínculo ininterrupto. Ininterrupto. Então, se você tem, já constituiu os 10 anos? Se o sujeito retornou há 2 anos, por exemplo, vai ser considerado a partir de 2 anos ou do contrato anterior? Não, a partir da admissão dele, a data de admissão na patrocinadora. Se ele saiu lá atrás, o que a gente considera, gente? Informação da patrocinadora. A Conab, em alguns casos, considera o contrato a partir do retorno. Tá, mas aí ele vai me dizer qual é a data de admissão dele na patrocinadora. Ela que vai me falar. A patrocinadora vai me dizer. E vocês não sabem. Não, a patrocinadora vai dizer. Não, eu não sei. A patrocinadora, eu, por exemplo, entrei em 71. Setembro de 1971. Tá. Vai ser considerado... Paulo, você já olhou o simulador? Como? Você já olhou o simulador? A sua data de admissão está no simulador. No simulador. A data de admissão está lá. Então, a patrocinadora vai me dizer. A data de admissão... A data do retorno. Isso é bom ficar claro para o pessoal que está retornando. É porque, assim, essas questões trabalhistas, a gente não tem muito domínio sobre elas, né, gente? Então, data de admissão é aquela que a patrocinadora me disser. Mas se ela vai considerar a data do retorno ou não, eu acho que foi útil isso, porque o pessoal que está iniciando não tinha esse esclarecimento. Claro. E o segundo é o seguinte, você falou alguma coisa aí sobre essa política de investimento. A gente está vendo os rombos que estão ocorrendo aí nesses fundos bem maiores do que os nossos, que estão sendo criados agora, né? Então, qual é a transparência, o mecanismo de transparência que o pessoal, que as pessoas têm em relação a essa política de investimento? Apesar das colaborações especialistas, você está vendo o que está acontecendo aí, né? Você podia falar alguma coisa sobre isso? Gente, essa pergunta pode. Bom, o que a gente tem visto aí, ontem saiu no Correio Brasiliense o caso da Petros. O Cibrus também teve caso de tentativa de ingerência política lá. Diretoria nossa, que está lá há 8 anos, nós ficamos 4 e depois fomos reeleitos para 4 anos, teve 2 ou 3 tentativas de tirarem a diretoria que está lá. Nós tivemos ingerência política, tivemos uma questão muito séria com o presidente atual da Câmara, o doutor Eduardo Cunha, que foi a pessoa que entendia, na época que o presidente da Conab era o Wagner Rossi, que o Cibrus era dele e que ele podia fazer lá dentro o que queria. E a gente, como empregado e como participante, nos postamos contra isso. E até o momento ele não conseguiu o intento dele. Continua tentando, mas não conseguiu. A questão do investimento que o colega Paulo coloca, essa questão de fundo de pensão, se não houver seriedade, como tudo na vida, tudo é possível. Então eu acho muito importante, cada um de nós, e eu tenho dito isso em todas as palestras que a gente vai, confiar e ter pessoas confiáveis para colocar lá dentro. Porque senão não adianta as normas e o regramento que existe hoje. A questão de fundo de pensão no Brasil é um dos mais evoluídos do mundo. Tem regramento para tudo, tem lei e deve ser atendido por todos. Nós sofremos 3 auditorias por ano. Nós temos a auditoria da patrocinadora, nós temos uma auditoria nossa, independente, que nós contratamos, e tem a auditoria da Previc, que é o CGU, no caso dos fundos de pensão. Agora você vai dizer para mim, bom, isso barra? Não. Se for para lá um malandro e quiser fazer, ele faz. Como faz aqui na Conab, como faz em qualquer lugar. Eu acho que o escândalo hoje no país tem que ser colocado, como eu estou colocando sempre, de forma muito aberta. Eu tenho 38 anos de empresa, não sou malandro, não sou ladrão e estou lá fazendo o meu trabalho. E a gente tem que ter a coragem de defender as coisas que a gente acredita. Os colegas que estão lá comigo têm esse mesmo propósito.
Nós tivemos uma grata satisfação de encontrar o nível de empregados que tem os Cíbricos, que são pessoas ilibáveis. Agora, eu volto a dizer, se tiver interesse, faz, porque tentaram, na época do Wagner Rossi, 2 ou 3 vezes, e depois continuaram tentando. Isso influi no fundo e influi na vida particular da gente, porque a família sofre junto. Você leva essas questões para casa. Então você tem que ter uma postura, tá, de querer fazer a coisa certa. Como é que funciona a questão de investimento no Cíbrico? Nós temos uma área de investimento que, quando nós fomos para lá, criamos essa área. É uma área que tem pessoas que saíram do Banco do Brasil, ou as pessoas que têm capacidade de fazer isso. Nós temos uma empresa que presta a eles assessoria em todos os investimentos. Nenhum investimento é feito sem que ele atenda o mínimo do regramento. Se você me oferece hoje um investimento, eu mando para a área do investimento, a área de investimento analisa, diz sim ou não, faz uma consulta a uma determinada empresa que diz sim ou não para a gente aplicar. Esse documento é apresentado à diretoria, ele passa a um comitê de investimento que é composto por representantes da patrocinadora, representantes de participantes e assistidos que foram convidados a participar. Você vê que a transparência é total. A própria área de investimento. Nós temos um representante da área de compliance que faz um representante que é funcionário da área de risco. Todos assinam a ata, colocando a sua opinião e tudo mais. Só aí volta a diretoria que autoriza, no caso, fazer o investimento. Nesse período que nós estamos lá, tivemos um problema com um investimento, que é o investimento de uma empresa de cana, que o governo lançou um programa violento, o Brasil ia ter o combustível do futuro, e nós vimos que a coisa não foi bem assim. Né? Eles pagaram durante o período, suspenderam o pagamento, e nós estamos com uma demanda com eles que tem grande possibilidade de zerar e resolver a questão. Então, eu acho que a seriedade no fundo de pensão é isso aí. O que aconteceu no Correio, vocês leram, foi bandalheira. O que aconteceu na Petrobras foi bandalheira. Agora, não é bandalheira de um, não. Para você fazer isso lá no Chile, eu tinha que ter combinado com todo mundo. Esse é o grande problema. Certo? Então, a possibilidade existe. Por isso que é importante vocês acompanharem o Instituto. Todas as atitudes nossas dentro do Instituto estão no site. Se vocês entrarem no site, é lógico que é restrito, é uma área só para quem é participante e assistido, você usa a sua matrícula, você vai ver lá. Todas as atas da diretoria, todas as atas do comitê, entendeu? Todas as decisões tomadas estão lá dentro. Então, eu acho que a transparência é muito importante. E vocês estão certos em cobrar, doutor Paulo. Próxima é... Maura, obrigada pelos esclarecimentos. São duas coisas que eu tenho para perguntar. Primeiro, Primeiro, os aportes extras. Eles não vão ser acompanhados pela Conab também, não. É só nosso, né? Não, só uma confirmação. A outra, com relação aos valores que aparecem no simulador, tem saldo de contas futuro na elegibilidade. Esse valor, ele está corrigido, ele não está, ele está valor presente, porque isso também vai acabar interferindo na renda que a gente vai receber hoje. E aí a pergunta é exatamente essa: o valor da renda é atual? Está contando com alguma simulação para fazer a questão? Se tem uma correção futura desse saldo de contas. Isso. Você simulou com data de aposentadoria futura, né? Sim. Qual a data que você colocou lá? Não fui eu, ele colocou sozinho. É porque ele já contou a sua idade e já colocou a data da aposentadoria na frente. 2036. Já está com correção? Pode responder aqui, mãe. Pessoal, ele utiliza uma premissa de 5% de juros ao ano e uma expectativa que você vai ter um aumento salarial de 2%. Ou seja, isso. Entendeu? Aí isso entra... 2% acima da inflação, né, Rony? Isso mesmo. É porque é o que a gente tem hoje de premissa, gente. A Conab, ela adota, pelos estudos que a gente faz hoje, 2% de crescimento real. O que é crescimento real? É promoção, entra tudo.
gratificação de função, tá? Isso é crescimento real. Se numa média, né, o crescimento foi acima de 2%, é isso que a gente estipulou lá. Mas isso, como é uma simulação, que a Ruane falou, porque a gente colocou a premissa atual do plano. Nós temos hoje 5% taxa de juros, que é o que a gente tem que ter de retorno, que é a nossa meta, tá? E mais 2%, né, o ano de crescimento real de salário, que é o que a gente adota hoje nas avaliações do plano BD, tá? Não necessariamente vai ser assim com o plano CD. Como isso aí é uma simulação, é uma expectativa só de salto que vocês vão ter no futuro, tá? Ali ele já está, né, já está com a correção futura até a data da sua aposentadoria. Então, até lá, né, se você colocou o saldo já com previsão de crescimento salarial, é aquele saldo mais ou menos que você vai ter lá na data da aposentadoria, tá? Com, né, prevendo o crescimento real que foi obtido lá, que pode ser maior ou menor, né, dependendo aí da política da patrocinadora. Tiago, e depois o André. Tiago está com a cara tão fechada. Estava olhando ele ali, ele está com a carinha tão fechada. Já fez a opção, Tiago? Alô? Não fez a opção ainda? Não? É bom falar no microfone para poder gravar lá na vídeo. Tem outro, Jussara? Você quer usar esse aqui? Aguarda um pouquinho, então, Tiago, para ela pegar lá, porque o pessoal escuta lá na gravação. Não, esse microfone, ele está com problema mesmo ontem. Esse melhor eu confio que eles... Já melhorou, já deu um sorriso. Várias vezes, renova várias vezes, mas o problema é o vídeo. Está na hora de receber o benefício. Não, imagina. Alô? Boa tarde, Mauro, Thiago. Boa tarde, Brasil. Desculpa, brincadeira. Não, tranquilo. São duas dúvidas. A primeira é mais tranquila. Eu vi que em alguns casos, por exemplo, no caso da portabilidade, tem uma carência de 3 anos, alguns outros casos, outras carências, enfim, né? Isso. Em caso de o contribuinte sair, querer fazer a portabilidade antes dos 3 anos, perde todo o dinheiro investido? Não, aí você vai resgatar, porque o resgate não tem. Aí resgata sem o... Que é só naqueles 33% ou 44%. Porque essa carência da portabilidade é por legislação, Tiago. Tá? Pode ser que mude no futuro, mas por enquanto... Aí você resgata tudo da sua conta, o percentual que convier à patrocinadora, dependendo do ano de plano que você tiver, mas no mínimo que você contribuiu, você leva. Tá? Certo. E a segunda questão aí é a cara mais fechada. Tá, pode fazer a cara fechada. Assim, eu andei lendo bastante sobre o assunto e basicamente são duas coisas que importam na hora de decidir entrar num plano de previdência privada, seja da Conab ou de um banco, enfim, qualquer um, né? São só 2 fatores que importam para mim. Certo. Rentabilidade e taxa de administração. Certo. Quando você citou taxa de administração de 10%, isso é loucura. Sinceramente, entrar num plano que a taxa de administração é 10%, porque tem 10% de administração mais inflação no ano, né? Hoje a inflação está quase 10%, então é 10% da contribuição. Sim, mas é 10%. É 10%. Tudo que você está botando vai ter que ser usado para pagar a administração. Sim. Certo? Com a inflação vira 20%, porque mais 10% de inflação. Com tendência de aumento, na minha opinião, da inflação. Né? Então dá 20%. Qual o investimento hoje seguro de renda fixa? Né? Lógico que vai ter uma carteira que provavelmente grande parte vai ser renda fixa, os investimentos do Conaprev, vai ter alguma coisa em ações, alguma coisa em tesouro, enfim, mas normalmente os planos de previdência investem muito em renda fixa pela segurança. Né? Vai depender da liquidez também do plano Conaprev, que é um plano que tem que ser mais líquido. Mas enfim, qual plano hoje consegue 20% de rentabilidade? Eu li em algumas matérias assim, que 95% dos planos de previdência ficam abaixo da remuneração da poupança. Não estou falando de Conab, estou falando do total. 95% dos planos de previdência privada ficam abaixo da rentabilidade de poupança. Isso sem contar taxa de administração ainda. Certo. Uma taxa de administração de 10% fica um pouco difícil. Né? Bom, eu acho que
você pode estar certo aí na sua colocação, né? Acho que cada um tem um entendimento, mas eu acho que você deve também levar em consideração não só essas duas premissas, mas o que é bem importante também é a parte da patrocinadora que está colocando aí para você, né? Então, 10% da sua contribuição, na sua visão pode ser alto, mas na visão do segmento não é, senão a gente estaria acima do limite permitido pela Previc, né? Nós estamos bem abaixo do limite permitido. Bom, vamos tentar, né? A gente sempre tenta economizar, né? Sempre tenta fazer o orçamento da entidade dentro, né, dos parâmetros, né, de sensatez, né, de cobrar aquilo que realmente é necessário, mesmo porque o nosso plano ele não precisa ter superávit, né? A função dele é estar equilibrado. Né? E a gente sempre tem essa premissa, né, de cobrar o que realmente é necessário cobrar, economizar, até nesse processo todo de saldamento que nós estamos passando, procurando manter a estrutura que a gente tem. Gente, vamos fazer silêncio por causa da gravação, isso não pode prejudicar lá. Então, Thiago, eu respeito a sua opinião, tá? E vamos tentar reduzir essa taxa para você entrar. Queria muito que você entrasse, tá? Mas não esqueça, então, de uma coisa bem importante, que é essa contribuição paritária que a patrocinadora está fazendo para você, tá? Você é bem jovem ainda, né? Então tem... Certo. Dá 1.000. Certo. E eu aplico uma taxa, como por exemplo, a anterior era TR. Né? Isso. Isso. Vou jogando ao longo do mês. E eu pego os mesmos R$500, sem os R$500 da patrocinadora. E aplico uma poupança só, que é bem alta, uma TR, em 12 anos. Mas hoje não é TR, né? Não, mas assim, só. Hoje não é TR. Então, a gente pode até fazer esse exercício aí. Eu espero que a nossa rentabilidade seja bem melhor do que uma poupança. Eu espero, né? Vamos ver lá no futuro, né? Tiago, se você quiser depois ligar, dar uma ligadinha lá na área de investimento, conversar com o pessoal lá, tá? Que não é muito a minha praia, investimento. Boa tarde, André. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta e uma solicitação. Onde que está o André? Aqui. Oi. Tudo bom? Bom. A pergunta é sobre os recursos portados de uma entidade fechada, que eu já tenho. Recursos que você vai portar para cá. Isso, eu vou portar para a Conab. Tá. Ele vai incidir no custeio administrativo também? Não. Você vai entrar na conta no momento da entrada, não. Não, né, Ruane? Não. No momento da entrada, não. Não. E a solicitação é, de alguma maneira, vocês pudessem explicar a diferença entre a tabela progressiva e regressiva, que eu acredito que a imensa maioria aqui desconhece, e talvez elucidar o que seria melhor, de fato, com alguns exemplos, a permanência dentro da entidade. Eu não trouxe aqui o material para fazer isso para vocês. Eu posso fazer o seguinte, eu não posso atender você agora, porque aí tem que ser uma coisa mais responsável, porque eu vou passar uma informação para vocês fazerem uma opção que é irretratável, né? Que tem que ser feita naquele momento e não pode ser retratada depois. Então, você, por favor, manda um e-mailzinho, depois a gente faz um start para o e-mail geral, dando uma explicação melhor sobre esses regimes, tá? Ainda essa semana ou na próxima, a gente faz um estudozinho aí, e algumas simulações de entrada, de saída para benefício e para resgate, que é o momento da tributação, tá? Então, é nesse momento que ocorre a tributação, né? Então, a gente pode fazer sim, tá? Eu não posso te atender no momento, porque eu não trouxe o material aqui. Que eu sei do regime... Existem vantagens, né? Existem. Deles, né? Dependendo do valor do benefício futuro, né? Pode ser, e do tempo de acumulação, né? Porque o tempo de acumulação também vai importar muito aí, né? Então, assim, o regime regressivo, eu sempre falo que ele é perigoso, porque ele depende de um evento futuro incerto também, que você não sabe quanto tempo vai permanecer, né, na patrocinadora, se o que você vai fazer no futuro é resgate ou benefício. Se for benefício, você vai ficar muito tempo. Se for resgate, você vai ficar pouco tempo, né? Então, eu te prometo fazer e mandar, tá, com um pouquinho mais de cuidado, porque essa opção é a coisa mais importante. Tá, para poder aí conduzir vocês, tem que ser uma coisa... A gente nem deve opinar, mas a gente pode ajudar aí nessa
opção, né, de regime de tributação. Tiago? André, você pode mandar o e-mail? Você manda então para novoplano@cibros, por favor, só para me lembrar, tá? E fazer aqui o material, a gente faz depois a divulgação geral para todo mundo, tá bom? Boa tarde, eu sou o Newton. Eu fiquei com 2 dúvidas em relação a informações que vocês disponibilizaram aqui. A primeira, em relação à transparência, diz que as atas elas estão todas disponibilizadas no site. Eu queria saber se o rendimento do plano ou o resultado financeiro do plano também está disponibilizado no site, com que frequência e que a gente pode acompanhar isso. A segunda é que você citou que estão sempre preocupados com a economia, né, em relação à taxa administrativa. Eu queria saber o que é feito desse dinheiro que seria economizado da taxa administrativa. Se isso iria para o plano ou se isso fica como reserva para o próprio Cibros, porque a taxa de administração sendo de 10%. Gerar uma economia não significa um benefício, uma transferência de benefício para a gente estar investindo. Claro. Então a economia é só para o Cibros mesmo. Queria só ter essa confirmação. Tá. Obrigado. Sobre a primeira, o senhor quer responder? Bom, de primeiro que um plano CD, o retorno vocês têm que estar olhando, porque é conta individual. Então, o retorno dos investimentos vocês vão ter que estar verificando no extrato individual de vocês, vai estar claro lá, né? O que vocês vão ter de rendimento na cota de vocês. Então, tem que ser transparente, não tem jeito de não ser, né? Porque o extrato é individual, você acompanha a evolução do seu saldo, né, de acordo com essa rentabilidade. Então, se a rentabilidade não estiver sendo boa, você liga lá e vê o que está acontecendo, né? A carteira está disponível? Está disponível sim, aberta a carteira, tá? Na área restrita para participante, tá? Não sei se eu respondi, né? A questão da taxa de administração. A taxa de administração, se a gente verificar que está tendo sobra dessa taxa, né? Nós vamos reduzir, né? Aí anualmente com o orçamento a gente reduz o percentual, né? Essa questão do custeio administrativo também é muito vigiado pela Previc. A Previc pega muito no pé da gente em relação ao custeio administrativo, tá? Então, o fundo, né, de custeio administrativo, ele está sempre ali também para o participante verificar, né, o que está sendo colocado lá e anualmente o que está se gastando daquele fundo, né? Então, acho que a vigilância também, ela pode ser feita, né, por vocês para verificar se o que está sendo arrecadado está sendo consumido, se está sobrando ou se está faltando. Se está sobrando, vamos reduzir o percentual, né, até equilibrar. Se está faltando, vamos aumentar o percentual dentro do limite que a legislação prevê. Tá? A última pergunta inscrita é da Adri. Boa tarde. Eu queria saber se além dessa taxa de administração ainda tem a porcentagem que vai para o fundo de risco? Fundo de risco, exatamente. E quanto que é essa porcentagem? Essa porcentagem nós não sabemos ainda, vamos saber só depois da população já, né, migrada. Primeiro por quê? Para saber o risco, temos que saber a idade das pessoas que vão estar lá. Rony, ela está perguntando sobre a taxa do fundo para cobertura do saldo projetado, não é isso? É a Adriana? Então, nós não sabemos essa taxa ainda, né, Rony? Mas não tem nem ideia se é 10%, 20%, 30%. Quer responder? Mesmo porque os migrados vão trazer recursos também, né? Então vai depender desses recursos migrados, né? Então o recurso de risco dos migrados também vai entrar nesse fundo. Então, para saber qual vai ser a taxa de risco, a gente vai ter que analisar a população. Vamos ver se a Ruane dá mais alguma informação. Olá. Isso vai depender muito do perfil dos participantes que vão entrar no plano. Se houver muita migração, isso vai ser calculado o montante não vai ser tão alto assim, que vai ser diluído para a população. Aí, no caso, quem migrar vai ter uma taxa de risco diferenciada, porque ela já migrou recurso, e os novos entrados vão ter outra taxa. Então, depende muito do perfil mesmo. Se for um perfil mais jovem, vai ter uma taxa. Se for um perfil pessoas mais elegíveis, vai ter outra taxa. Mas para quem é mais jovem, a taxa é maior? Não. E depende muito do que vai diluir, a quantidade de pessoas que vai ter no plano também. A taxa que tem no simulador é referencial, pessoal. É
referencial, porque a gente considerou um cenário que foi solicitado pelos CIBROS através de um estudo de viabilidade técnica e econômica. Certo? Isso vai ser recalculado anualmente no plano de custeio. Tá 7,57, se não me engano. Não tenho certeza, não. Eu posso confirmar depois com a Maura. Ok? Aqui. Mas isso vai ser definido a partir da data efetiva, com base na população que foi entrar no Conabprev. A partir disso, a gente vai fazer uma taxa, ou seja, você vai ser segregada uma taxa para quem migrou o plano, porque ela já trouxe recursos, e uma taxa para novos entrados. Ok? Alguma dúvida? Boa tarde, Renato. A minha dúvida é sobre o benefício por morte, e você não explicou direito a questão do acidente. Não entendi direito a questão do acidente. Se a pessoa sofrer um acidente, não vai acontecer o benefício? Isso. Mas que tipo de acidente? Acidente vascular cerebral é um acidente. Vai depender da perícia que o médico for fazer, né? Se decretar isso como um acidente involuntário, aí vai ser devido o solo projetado. Se ele considerar isso, aí não vai ser devido. Vai ser muito a perícia do médico. E o que é acidente involuntário? Todo acidente é involuntário. Acidente pessoal involuntário é quando eu desço a escada que tropeço e cai e quebra uma perna, por exemplo. Esse é acidente pessoal involuntário. A doença, uma moléstia que eu adquiri, por exemplo, né, sei lá, qualquer doença que me vem à cabeça aqui, né, uma doença que eu adquiri não é acidente pessoal involuntário. Eu estou doente, mas não é um acidente pessoal involuntário. Mas aí já é morte, né? Aí não é doença. Aí já é morte. Bom, aí a gente, a critério da perícia médica, se for assim, pode ser considerado como sendo, né? Aí eu não tenho direito. Pois não. Loyola, eu penso que vocês, ao fazer esse plano, tiveram uma estratégia, fizeram vários ensaios, né, para poder expor o que vocês estão expondo. Não seria possível vocês planilhar isso e fazer vários exemplos e colocar em uma nova explanação, ou mandar pela internet para a gente analisar isso? Em relação a quê? Ao benefício? Benefício. Bom, o benefício o simulador já traz, né? Não. É benefício de quê? De risco? É quem fica preocupado, benefício de risco. Ah, tá. Todo o plano que você colocou aí, que as vantagens que tem, que nós teríamos, é a mesma com relação à taxa de administração. Se vocês fizessem um ensaio por médico, por faixa de idade, faixa de salário, que você deve ter isso na mão. Várias faixas, várias idades, de acordo com é como se fosse fazer um plano aí fora, por exemplo. Taxa de risco, né? Você está falando? Essa taxa de risco que a Ruane mencionou, é 3,55, tá? A taxa de risco, você perguntou. 3,55. Essa taxa de risco? Num cenário que nós desenhamos de migração, que nós não sabemos como é que vai ser o cenário de migração. O que é que Fera falou? Vai ter gente migrando, taxa de risco, vão ter pessoas que vão entrar e vão contribuir agora para a taxa de risco. Vocês têm que pensar que o fundo de risco é para vocês também. Né? Então, se tiver um acidente, uma invalidez ou uma morte precoce, vai ser usado o fundo. Né? Então, uma taxa de risco de 3,55, um cenário de migração, que eu acho que a gente colocou um cenário bem otimista de migração para o Conabprev, eu acho que é uma taxa boa, né? Para a importância do fundo. Né? O fundo é muito importante. Sim, nós podemos pensar nisso, tá? Essas sugestões que vocês estão fazendo, podem, por favor, mandar por e-mail, tá? Eu estou anotando aqui, mas de toda forma, mandem para a gente lá por e-mail que nós vamos ver a possibilidade de fazer. O tempo nosso, gente, é curto para a migração. Eu estou dizendo para vocês que entrar no momento da migração é importante por conta da questão da fundação. Mas vocês podem entrar em segundo momento. Não querem entrar agora, querem ter mais informação, simulação e outras coisas, né? Então, podem entrar no segundo momento sabendo, né, que
vão perder aí essa regalia da fundação. Vão perder também a contribuição que a patrocinadora poderia estar fazendo para vocês e não vai fazer. O que eu acho assim, quando o plano não existia ainda, a gente só tinha plano de bebê, nós éramos muito criticados. Plano de benefício definido, que é o plano atual que nós temos hoje. É o plano Conab, né? Hoje o atual tem nome de plano Conab Prev. Então nós éramos muito criticados. Por que a gente ainda não estava oferecendo um plano de benefícios, né? Os planos de BD, eles não são mais abertos, né? Não tem mais a possibilidade de abrir plano de BD. Então nós abrimos um plano de CD, estudamos esse desenho, né? Procuramos fazer um plano de CD adequado para vocês, né? Vamos tentar administrar da melhor forma possível, mas assim, as críticas que nós tivemos lá atrás, né, era para vocês entrarem no plano. Quando a gente vinha fazer os treinamentos introdutórios, que a gente falava do plano, não, o plano está para ser criado, muita gente criticava aí. Não, mas eu já estou há 6 anos na patrocinadora e vocês estão falando isso, não criaram um plano até hoje. E o plano está aí agora disponível para vocês, então cabe a vocês a opção de entrar, e eu espero mesmo que vocês entrem. Tá, que vocês adiram. Porque o plano não precisa de superávit, gente. O plano é proteção para vocês. Eu não estou aqui fazendo propaganda de plano. Preciso fazer, né? Eu estou oferecendo uma ferramenta de recursos humanos que a patrocinadora oferece para vocês. É que o Tiago, né, colocou, ele falou lá daquela questão do investimento. Pode até não ter, mas para quem é investidor, isso pode até ter um certo. Depois eu vou fazer um estudo disso aí, Tiago. Mas também acho que não tem investimento nenhum que você coloque R$100 e venha uma outra pessoa e deposite junto com você o mesmo valor, né? Então, eu espero que vocês façam a adesão. Eu vou ter uma ferramenta de proteção para vocês. Porque quando eu entrei no Instituto, há 24 anos atrás, quando o plano, né, eu entrei lá sem saber, entrei como secretária no plano, né, na entidade, era secretária, me deram um papel para eu assinar. E na época, assina aí esse papel aí, adesão ao plano. Eu não sabia nem o que era aquilo, 24 anos atrás. Graças a Deus eu fiz adesão. Graças a Deus eu entrei para o plano. Hoje eu tenho proteção. Eu pago uma contribuição de R$ 1.400 para o plano. E não tenho salário tão alto assim. Pago quase 11% do meu salário para o plano de previdência. Graças a Deus que eu pago. Vocês não estão oferecendo para vocês pagar 8%, né? Então, hoje eu tenho benefício, eu tenho proteção para minha família, eu vou me aposentar com dignidade. Então, eu acho que é isso que vocês têm que ter mais aí na cabeça de vocês, tá? Então, a proteção previdenciária fechada, ela é muito importante. Quando vocês aposentarem e contarem só com o INSS, aí o negócio vai ficar feio, né? Tá? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma colocação... Tem mais boa tarde. Boa tarde. Você abordou... Aí a gente vai fechar com um artigo as perguntas. E qualquer coisa, e-mail, procura os computadores. Você abordou a taxa de 3,55 como taxa de risco. Para vocês chegarem a esse 3,55, no mínimo vocês desenharam alguns pressupostos. Tipo assim, do universo do pessoal dos saudados, vem 30% numa faixa etária X. Seria interessante a gente conhecer esses pressupostos, porque eles já existem, eles já foram construídos. Né? Os cenários, né? Os cenários, os pressupostos que vocês utilizaram nesse cenário. Então, isso eu acho que está disponível aí para a gente, eu acho que dá, porque para a gente saber, olha, você tem a faixa etária, a outra, tanto no Conab, aqui no Conab Prev, você tem, na hora de resgatar, ou quem tem, por exemplo, herdeiros, você tem os herdeiros, os eletivos, né, que a própria lei diz quais são, né? Mas você tem os herdeiros, os legais, os designados, depois os herdeiros. Primeiro os designados, que são os legais, primeiros legais. Não tendo legais, designados, não tendo designados, herdeiros. Tem os herdeiros que você pode... Isso. Esses cenários, porque assim, para colocar uma taxa no simulador, nós tínhamos que fazer cenário. Né? Nós não sabemos ainda quantas pessoas vão entrar, quantas pessoas vão migrar, né, do plano Conab para o plano Conab Prev. Então a gente tinha que construir cenários. A gente pode passar assim qual foi o cenário que a gente construiu para chegar a essa taxa de 3. Podemos fazer sim. Mesmo porque é uma simulação, né?
o efetivo mesmo nós vamos saber só depois do dia 30 de novembro, né? Boa tarde, Arthur Pino. Tudo bem? Boa tarde. Você mencionou que, teoricamente, de R$500 que eu aportar o plano, a companhia vai aportar mais 500. Da taxa de administração, que é 10%, ficaria R$450. E mais alguma eventual taxa que tiver, ficaria R$400. Aí você mostrou o percentual de 0,44% mensal, que seria o valor máximo que nós poderíamos, teoricamente, se daqui a 3 anos eu resolver sair, então eu vou multiplicar 0,44 vezes 36 meses para saber o percentual que eu vou poder sacar. Da patrocinadora. Da patrocinadora. Ou seja, isso vai dar em torno de 6% do que a patrocinadora sacar. Isso. Então, dos R$500 mensal, eu vou poder sacar só 6%. Exato. É isso? Concreto? Quanto tempo, então, eu preciso ficar para levar os 80%? Acredito que 15 anos. 15 Se anos. você entrar como fundador, acho que 15 anos. Ok, obrigado. 15 anos e 2 meses. Pessoal, Obrigada, obrigada. gente.